No vídeo de hoje eu separei alguns excelentes carros usados que são repletos de equipamentos e tecnologias, são seguros e extremamente confiáveis, que tiveram uma boa desvalorização desde o último ano e possivelmente continuarão tendo uma desvalorização significativa nos próximos meses. E se você pretende comprar ou trocar de carro, você deve ficar de olho nessas opções. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Para começar a nossa lista de hoje, vamos falar sobre o Volkswagen Jetta. O modelo que separei para o vídeo de hoje foi lançado em 2015 e, apesar de parecer o mesmo carro com pouquíssimas mudanças estéticas, ele trouxe outras melhorias e mudanças bem mais importantes. Uma das grandes novidades desse ano foi a introdução do motor 1.4 turbo na versão de entrada, além da suspensão independente nas 4 rodas. É um carro bem equipado, com uma mecânica sólida e que hoje custa o mesmo ou até menos que um Corolla do mesmo ano, sendo que eu acho um carro bem mais refinado, desde a mecânica até mesmo a lista de equipamentos. Em 2015, o Jetta passou a ter duas versões de entrada, sendo a Trendline e a Comfortline. Sinceramente, a versão Trendline não faz tanto sentido, pois oferece poucos itens e custa praticamente o mesmo que a Comfortline, que além de ter mais itens de série, trazia uma série de opcionais também. A Trendline só é válida para quem prefere o câmbio manual. Já a versão Comfortline vem muito bem equipada, com itens como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, assistente de partidas e rampas, vetorização de torque, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, ar-condicionado digital e automático de uma zona, bancos em couro, piloto automático e opcionais como teto solar, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico e a chave presencial com partida por botão. Um dos grandes destaques do Jetta sempre foi o excelente espaço interno. Além dele ter excelentes dimensões de 2,65 metros de entre-eixos e uma largura de 1,77 metros, ele tem um excelente aproveitamento, fazendo com que os 5 ocupantes viajem com muito conforto. Além disso, o porta-malas oferece 510 litros de capacidade. É um porta-malas excelente e um dos maiores da categoria. Falando em mecânica, o Jetta utiliza o popular motor 1.4 TSI Turbo, que tem injeção direta e neste modelo aqui ele ainda não é flex. Ele gera 150 cavalos a 5.000 RPM e 25,5 kg de torque a 1.500 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, visando totalmente o conforto. Com esse conjunto, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 8,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 203 km por hora. E o consumo é outro ponto forte. Na cidade faz uma média de 10,3 km por litro, enquanto na rodovia chega a 13,8 km por litro. Em agosto do ano passado, um Volkswagen Jetta na versão Comfortline 1.4 TSI do ano de 2016 custava R$ 79.061. Hoje, após uma desvalorização de R$ 5.160, ele pode ser encontrado por R$ 73.061. Um carro que se tornou hipervalorizado nos últimos anos, gerando até polêmica, foi o Volkswagen Voyage. Durante a pandemia, o modelo 0 km chegava ou ultrapassava os R$ 100 mil. E no mercado de usados não era muito diferente. O modelo com apenas 2 ou 3 anos de uso era vendido por R$ 80 mil. Embora continue sendo um carro caro, ele não é ruim e nos últimos anos ele está tendo uma boa desvalorização, o que acaba deixando ele com um custo-benefício um pouco melhor, embora na faixa de preço você encontre opções bem melhores até mesmo dentro da própria Volkswagen. Lançado por aqui no final dos anos 2000, o Voyage, assim como o Gol, passou por pequenas melhorias e mudanças ao passar dos anos, mas sempre manteve o mesmo projeto que se tornou ultrapassado ao longo do tempo. Nos últimos anos, o maior público desse carro foi, na verdade, as locadoras. Este modelo, em particular, recebeu menos aclamação que o anterior, ficando com um design menos atraente, perdendo versões e equipamentos. Ele tem opções de motor 1.0 e 1.6, sendo 1.6 bem mais interessante. A diferença no consumo não é tão grande, mas em desempenho há uma diferença considerável para o 1.6 sendo bem melhor.
A mecânica do Voyage é bastante conhecida no mercado e é renomada por ser bastante robusta e oferecer um baixíssimo custo de manutenção. Ele é equipado com motor 1.6 EA111, motor flex aspirado que gera 120 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele gera 16,8 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O Voyage oferece duas opções de câmbio manual de 5 marchas e neste último modelo um automático convencional com conversor de torque 6 marchas, e é justamente essa versão que está sofrendo a maior desvalorização. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora. Em termos de consumo, ele também não decepciona, na cidade é cerca de 8 km por litro com álcool e 11,1 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 10,1 km por litro com álcool e 14,3 km por litro com gasolina. Em agosto de 2023, um Volkswagen Voyage 1.6 automático do ano de 2022 custava R$ 74.363. Agora em 2024, após um ano de desvalorização, ele teve uma desvalorização de R$ 7.072 e está custando atualmente R$ 67.291. Outro carro que merece atenção é o Nissan Sentra, uma escolha extremamente racional. O modelo a partir de 2017 recebeu uma pequena, mas eficaz reestilização, além de algumas melhorias importantes. Embora tenha sido lançado em 2014 originalmente, essa atualização o mantém bem atual até nos dias de hoje. Por ser menos procurado que os outros e mais tradicionais sedãs médios japoneses, o Sentra sofre uma desvalorização maior no mercado de usados, o que torna um excelente custo-benefício. Para comparar, um Corolla Altis do mesmo ano facilmente ultrapassa os R$ 100.000. O Sentra tem 3 versões, sendo a S, SV e SL. Ao contrário dos modelos anteriores, a versão S não oferece mais opção de câmbio manual. Agora todas as versões vêm com o câmbio CVT. A versão que eu separei para a lista de hoje e que tem o melhor custo-benefício, justamente por ter uma maior desvalorização, é a topo de linha SL, que já vem toda completa com todos os itens de série e chama bastante atenção por isso. Apesar de não ser o sedã mais equipado de sua época, o Sentra SL é muito completo. Ele oferece 6 airbags, controle de estabilidade e tração, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, alerta de colisão frontal, faróis de LED, teto solar e vários outros itens impressionantes. É o sedã médio japonês mais equipado dessa época. Na mecânica, ele continua utilizando um motor conhecido desde a 6ª geração, desde o final dos anos 2000. Estamos falando de um motor 2.0 MR20DE, que é flex. É um motor que utiliza corrente de comando em vez de correia dentada, o que aumenta a durabilidade do motor e diminui o custo de manutenção. E por ser um motor bem popular, faz com que o custo de manutenção no geral e a mão de obra seja mais barata. Ele gera 140 cavalos com ambos os combustíveis, tanto com álcool quanto com gasolina, a 6.000 RPM. Ele tem 20 kg de torque também com ambos os combustíveis, a 3.750 RPM. O câmbio é um CVT convencional que não simula marchas, resultando em uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos e uma velocidade máxima de 186 km por hora. O consumo por aqui também é bom, toda essa mecânica cai muito bem. Dentro da cidade, uma média de 6,7 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Na rodovia, esses números melhoram e passam para 9,1 km por litro com álcool e 12,7 km por litro com gasolina. Há um ano atrás, o Nissan Sentra SL de 2022 custava R$ 95.120. Atualmente ele está custando R$ 86.204, refletindo uma desvalorização de R$ 8.916. O Ford EcoSport tem se mostrado um excelente custo-benefício na categoria nos últimos anos. É um carro bem completo, com uma mecânica confiável e um preço não tão elevado. O modelo em destaque aqui é o último a receber o facelift em 2018, que trouxe melhorias significativas na mecânica, acabamento e equipamentos, e com certeza foi o melhor EcoSport que tivemos aqui no Brasil. Em 2018 e 2019 surgiu a versão Titânio com motor 2.0 herdado lá do Focus.
Porém, ao contrário do polêmico PowerShift que equipava o Focus, aqui no EcoSport ele vem equipado com um câmbio automático convencional muito mais confiável. Pode não ter todo o desempenho do PowerShift, mas acaba te dando mais segurança. Nos anos seguintes, essa versão Titanium continuou, mas perdeu o motor 2.0, adotando o 1.5 Dragon das versões inferiores. Para ter um motor 2.0, você teria que optar pela versão Storm com tração 4x4, que na realidade nem todos precisam. Além disso, a tração 4x4 prejudica não só o consumo, mas também o desempenho. Então, para a grande maioria das pessoas que vão rodar principalmente da cidade, a primeira versão com motor 2.0 e tração 4x2 acaba valendo bem mais a pena. E essa versão Titanium sofreu uma boa depreciação nos últimos anos e é a que melhor tem custo-benefício, pois entrega todos os equipamentos de série. E esse EcoSport acabou ganhando vários itens bem legais. Ele ganhou o teto solar, Sync 3, bancos em couro bege, que deixa esse interior bem bonito, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e até o sistema de som Premium da Sony. Embora continuasse sendo um carro compacto, herdou várias características do Focus MK3,5. No entanto, o espaço interno ainda deixa a desejar. Como utiliza a mesma plataforma do New Fiesta, o espaço não é um dos melhores, principalmente o porta-malas, que conta com 365 litros e é um dos menores da categoria. Embora não seja ruim, poderia ser muito melhor. Por outro lado, o motor é um grande destaque. O 2.0 Duratec Direct Flex foi o primeiro motor flex do mundo com injeção direta. Apesar de não ser turbo, é um motor moderno e bastante eficiente até para os dias de hoje. Ele gera 176 cavalos com álcool e 170 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 22,5 kg de torque com álcool e 20,6 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas, não tem nada a ver com o PowerShift. Ele faz 0 a 100 em 9,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora, limitada eletronicamente. O desempenho dele é muito bom e é um carro bastante eficiente para o dia a dia, seja para rodar dentro da cidade ou na rodovia. Em termos de consumo, ele fica na média para um carro com essa potência e para a categoria também. Na cidade, cerca de 6,1 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Na rodovia, a média é de 8,3 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Em agosto de 2023, um Ford EcoSport Titanium do ano de 2018 custava R$ 78.300. Com uma desvalorização de R$ 4.566, ele agora está custando R$ 73.734. O Chevrolet Cruze de segunda geração é, sem dúvida, um dos médios usados com melhor custo-benefício. Ele se destaca por ser bem equipado, bonito, tecnológico, econômico e com baixo custo de manutenção. Comparado a um Corolla, ele pode custar até R$ 20.000 a menos, se aproximando ao preço de um Onix, por exemplo, que é um carro compacto. Outro ponto forte é o seguro e o custo de manutenção mais acessíveis em sua categoria. Ele conta com o sistema OnStar e muitas das vezes contribui para reduções adicionais nas apólices de seguro, o que torna ainda mais atrativo financeiramente. O Cruze G2, nos modelos iniciais desta geração, oferece apenas duas versões, a LT e a LTZ. Surpreendentemente, mesmo na versão de entrada LT, ela consegue ser até mais completa que vários lançamentos mais atuais. Tem airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, assistente de partidas em rampas, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, bancos em couro e o sistema de som multimídia, entre diversos outros equipamentos. A versão LTZ, que é a topo de linha, acrescenta vários mimos a mais e até mesmo alguns assistentes semi-autônomos de condução. O espaço interno dele é semelhante a de outros modelos da categoria, tem 2,70 metros de entre-eixos e 1,80 metros de largura. Porém, o porta-malas tem capacidade de 440 litros. Parece que sobrou mais espaço interno, porém faltou mais porta-malas. Sob o capô, o Cruze tem um motor 1.4 turbo Ecotec, que é flex, tem injeção direta e utiliza a corrente de comando em vez de correia dentada, o que aumenta também a durabilidade do motor e diminui o custo de manutenção. Esse motor oferece uma combinação excelente entre eficiência de consumo e desempenho.
São 153 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 24,5 kg de torque com álcool e 24 kg de torque com gasolina a 2.000 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, o GF6, o que permite ao Cruze acelerar de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 214 km por hora. Um desempenho impressionante para um sedã médio daquela época. Além do desempenho, o Cruze também se destaca pela economia de combustível. Na cidade, faz cerca de 7,6 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. Na rodovia, esse consumo melhora e passa para 9,6 km por litro com álcool e 14 km por litro com gasolina. Um Chevrolet Cruze Sport 6 LTZ do ano de 2017 custava R$ 93.000 há um ano atrás. Atualmente ele está sendo avaliado em R$ 86.574, representando uma desvalorização de R$ 6.426. O Ford Ka Titanium é um carro compacto com uma versão topo de linha bem interessante e equipada. Embora frequentemente encontrado nas versões de entrada, o Titanium se destaca com uma lista de equipamentos que impressiona para um carro desse segmento. Na versão Titanium, que é a topo de linha e a Ford se dedicou bastante, ele tem diversos equipamentos bem interessantes. Se você considerar que ele nem um carro compacto é um carro subcompacto, estamos falando de itens bem legais. Ele já conta com airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, câmera de ré, assistente de partidas em rampas, sensores de estacionamento traseiro, chamada de emergência, Isofix, ar-condicionado digital e automático de uma zona, piloto automático, bancos em couro, chave presencial compartida por botão, multimídia Sync com USB, Bluetooth e espelhamento, além do Android Auto e Apple CarPlay. Para um carro de entrada, o Ka Titanium é muito bem equipado. Comparando até em alguns sedãs médios da mesma época em suas versões mais básicas à de entrada, ele até tinha equipamentos bem semelhantes. No entanto, como todo carro de entrada, o Ka também tem suas limitações. O acabamento é bem básico, não espere muita coisa, e o espaço interno é bom sim, mas nada acima da média. O porta-malas estamos falando de 415 litros, poderia ser um pouco maior, até porque existiam concorrentes com uma capacidade maior sim. Em termos de mecânica, ele é equipado com motor 1.5 Dragon, que é flex, e neste caso aqui ele é 4 cilindros, nada de 3 cilindros. É um motor que gera 136 cavalos com álcool e 128 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16,1 kg de torque com álcool e 15,6 kg de torque com gasolina a 4.750 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o 6F15, também nada de power shift. Ele faz 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 181 km por hora. No quesito consumo, o Ka se sai muito bem. Na cidade ele faz uma média de 7,6 km por litro com álcool e 10,1 km por litro com gasolina. Na rodovia, o consumo melhora para 10,1 km por litro com álcool e 14,4 km por litro com gasolina. Um Ford Ka Titanium sedã do ano de 2021 custava R$ 81.063 no ano passado. Atualmente, o valor caiu para R$ 68.947, representando uma desvalorização significativa de R$ 12.116. O Renault Captur, lançado em 2017, gerou grandes expectativas por ser um Duster mais bonito e mais caro. No entanto, apesar de seu design extremamente muito mais bonito, o Captur não conseguiu atender completamente as expectativas, principalmente no que diz respeito ao interior, que mantém a mesma simplicidade do Duster, com muito plástico duro e um acabamento de baixa qualidade. O espaço interno, no entanto, é satisfatório. Ele conta com entre-eixos de 2,67 metros e uma largura de 1,81 metros. Todos os passageiros viajam com muito conforto. É um espaço interno semelhante a de um sedã médio da mesma época. Ele tem 437 litros no porta-malas, o que também é bom e fica entre os maiores da categoria. No quesito motor, ele está disponível com motor 1.6 e 2.0, mesmo nessa versão intensa topo de linha que teve a maior desvalorização.
Neste vídeo eu vou comentar sobre a versão 2.0. E essa versão topo de linha Intense vem bem equipada, tem 4 airbags, sendo 2 frontais e 2 laterais, controle de estabilidade e tração, assistente de partidas em rampas, direção eletrohidráulica, ar-condicionado automático, volante com regulagem de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, sensor de chuva e crepuscular, farol de neblina, Isofix, apoio de braço, sistema de som com Bluetooth e comandos no volante, além do sistema mídia-nave. Mecanicamente, o Captur utiliza o motor 2.0 F4R Flex, o mesmo que conhecemos no 2, é um motor bastante popular. Gera 148 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. O torque é de 20,9 kg com álcool e 20,2 kg com gasolina a 4.000 RPM. O câmbio é um automático convencional de 4 marchas, infelizmente é o DP2. Ele faz de 0 a 100 em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 179 km por hora. O consumo, infelizmente, não é um dos melhores, fazendo 6,2 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina dentro da cidade. Na rodovia, 7,3 km por litro com álcool e 10,8 km por litro com gasolina. Em agosto de 2023, o Renault Captur do ano de 2017, a versão Intense com todos os opcionais, custava R$ 76.000. Atualmente, em agosto de 2024, seu preço caiu para R$ 70.819, refletindo uma desvalorização de R$ 5.181. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foram as opções que eu separei. Deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!